Segunda Reis, capítulo 3, versículos 16 a 18. Pergunta aí para o seu irmão, você já está sabendo que quarta-feira que vem o bispo JB está aqui? E se eu fosse você, eu chegava cedo, que a casa vai estar cheia, hein? Bispo JB Carvalho e Luiz Arcanjo, pense, que noite que vai ser, meu Deus. Venha preparado. Segunda Reis 3, versículo 16 a 18, diz assim: E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Versículo 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse mês, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso. Nós ainda não estamos vendo, mas estamos cavando. E o Senhor vai encher, Pai. E é isso que eu profetizo para cada família aqui. Que o Senhor encherá os teus celeiros de uma maneira que vai transbordar em nome de Jesus. E você verá que Deus, Ele é um bom Pai. Eu te abençoo, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. O que eu vou extrair daqui para uma campanha de conquista? Falar sobre vale, falar sobre cavar poços. Pastor, achei que vinha aqui para uma noite para falar, vai ser abençoado, vai prosperar. Mas você vai prosperar. Só que existe uma preparação para prosperar. E hoje eu quero te dar uma chave sobre conquistas. Conquistas é resultado de alinhamento. Conquistas é você andar em obediência. Então existem pessoas fortes que nunca conquistaram nada. Existem pessoas inteligentes que nunca conquistaram nada. Existem pessoas talentosas que nunca conquistaram nada. E por quê? Porque a conquista não está atrelada à força do seu braço. A conquista está atrelada à sua obediência. E esse texto de 2 Reis, capítulo 3, ele é fascinante para nos trazer algumas coisas nessa noite. Depois você pode ler ele com calma. Mas aqui o contexto é que 3 reis estão caminhando para uma guerra. Israel, Judá e Edom. Mas no meio do caminho que eles estão indo para essa guerra, acaba a água. E a água naquela época era uma preciosidade. Então o exército ele entra em colapso, os cavalos começam a morrer, os recursos começam a desaparecer, o cenário então é de um fracasso total. E é justamente nesse momento que Deus libera uma palavra. E aí a gente pensa, vai vir uma palavra boa, eu vou lutar por você, eu vou guerrear por você, eu vou fazer você vencer. E vem uma palavra, não uma palavra sobre estratégia de guerra, ou sobre atacar, ou sobre vencer. A palavra que veio é do versículo 16, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Fazei neste vale muitas covas. Ou seja, mas Deus só pode estar brincando, a gente está precisando de algo para guerrear, para combater, para vencer. E Deus fala para a gente cavar. E Deus estava nos ensinando algo para aquele povo. E que nós precisamos aprender hoje se queremos vencer e ser conquistadores. Existem batalhas que nós vencemos lutando, mas existem batalhas que nós vencemos preparando espaço para que Deus guerreie. Preparar espaço para que Deus possa entrar no cenário e mudar todo o contexto. Quando a gente fala sobre conquista, a gente sempre tem na mente de tipo assim, eu vou correr aquela prova, vou ganhar a medalha de ouro. Quando eu falo de conquista, eu falo, eu vou fazer uma prova de concurso e eu vou passar. Quando eu falo de conquista, eu falo, eu vou lá fazer aquela venda e ele vai assinar o contrato e eu vou receber. A gente só pensa em conquista no momento exato que ela acontece. Mas a conquista, ela começa a acontecer quando você decide ser um conquistador.
quando você decide vencer. Essa conquista começa então com você se preparando para essa corrida que eu falei. Essa conquista, ela começa com você estudando para esse concurso. Essa conquista, ela começa quando você se empenha em fazer uma excelente venda e chegar ali no dia da assinatura do contrato. Mas nós, na quarta passada, eu falei sobre nós conquistarmos a nós mesmos. Pense, nós precisamos ter mentalidade e coração de conquistadores. Não de pessoas que estamos sobrevivendo, mas de conquista. O que você está fazendo hoje para chegar no final do ano e você receber a sua conquista? Ou para chegar no final desse mês e conquistar alguma coisa? Nós queremos somente a vitória, mas não nos preparamos para ela. E aqui eu aprendo algo: o vale não é lugar de derrota, o vale é lugar de preparação. O vale é lugar de preparação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum vai acontecer comigo. Por quê? Porque Ele me sustenta, a tua destra me sustenta. Nesse lugar de preparação, eu estou me preparando para o dia de governo. Nós não chegamos de paraquedas em nenhum dos lugares que hoje nós estamos como autoridade. Foi um preparo. Foi um preparo para você ser pai, foi um preparo para você ser mãe, foi um preparo para você ser funcionário público, foi um preparo para você ser empresário, porque o que te faz estabelecer a vitória é a preparação que você tem antes dela. Não adianta nada alguém te entregar hoje alguma coisa de mão beijada se você não se preparou para isso. Hoje, conversando com uma pessoa, quando você vai, que hoje eu brinquei aqui falando que eu dei um susto na pobreza, que eu fui ver o Zurique. Mas para você estar ali, você não é simplesmente comprar um lote, construir uma casa de 500, de 1.000 metros quadrados. Você precisa de muitas coisas para estar ali. Você precisa sustentar aquilo ali. Então a vitória e a conquista, ela começa no hoje, quando você começa a se preparar para aquilo que Deus vai te colocar. E aqui existe um modelo para mim e para você. O que Deus está me lembrando e te lembrando, que existe obediências no momento do vale que vai nos fazer conquistadores. E muitas das vezes a gente negligencia, porque no vale você não vê nada. No dia que você está ali passando por luta, você acha, eu quero sair dessa vida, eu não quero mais ficar nisso aqui. Só que ali existe uma preparação do seu eu, para que você se torne então um conquistador. Quantos estão me entendendo? Então Deus, Ele não mandou aqui eles cavarem quando eles estavam na montanha, nos lugares altos. Deus manda eles cavarem no vale. E nós gostamos das montanhas, nós gostamos de lugares altos, nós gostamos de estações em que tudo está florescendo, em que tudo está acontecendo. Mas Deus, Ele sempre prepara seus conquistadores nos vales. José, ele governou no palácio, sim ou não? Mas ele foi formado no poço. Davi, ele reinou em Jerusalém, só que ele foi formado nos desertos. Jesus, ele ressuscitou em glória, e todos viram depois, mas ele venceu primeiro no Getsemane. Perceba que formação acontece em lugares aonde você não está em destaque. Não é aqui no púlpito que eu estou sendo forjado um pastor. Eu estou sendo forjado num pastor quando eu estou lá no secreto. É ali que forja um verdadeiro pastor. É ali que forjou Davi, quando ele cuidava de ovelhas que ninguém estava vendo, que ninguém nem se preocupava com ele, nem os seus pais se preocupavam muito com ele. É ali que ele está sendo lapidado. Sabe, o vale, ele não é evidência da ausência de Deus. O vale é o CT de Deus. É o centro de treinamento de Deus. É o vale, é ali aonde você só tem a Ele para se agarrar, é ali aonde você só tem a última saída, que é confiar em Deus, e naquele momento então você é preparado para vencer. Charles Spurgeon, ele dizia, as estrelas elas brilham mais intensamente quando elas são vistas na escuridão mais profunda. Você quer ver quando as estrelas estão mais luminosas? Vai 3 horas da manhã, você sai da sua casa e você observa o céu. Sabe, ali eu aprendo que o vale que você possa estar vivendo, ele não é para a morte, mas ele é para preparar você para a sua próxima conquista. Sabe, eu não sou esses de ficar valorizando momentos de vale, mas em momentos de vale a gente também tem que considerar algumas coisas. E uma das coisas que a gente precisa considerar é que Deus está trabalhando em você
ou a partir de você, para ser o próximo conquistador. E o que eu tenho que aprender então no momento de vale? O que eu preciso aprender nesse deserto que eu estou vivendo? O que eu preciso aprender nesse lugar que eu estou, para que Deus então possa me estabelecer no lugar que Ele me convidou, ou que Ele me predestinou a estar? E nós precisamos aprender essas coisas no dia a dia, nós precisamos aprender na caminhada, sabe? Então cavar no vale, queridos, é um ato de fé, sabe? Cavar num lugar onde nada existe é um ato de fé. A ordem de Deus parecia absurda, pois não havia nuvens. O texto diz que não havia vento, que não havia chuva, que não havia sinais algum de chuva, mas Deus manda cavar, diz que vai encher de água. Imagine a cena, homens cansados, sem água, sem recurso, sem perspectiva, e Deus manda eles trabalharem. Mas espera, eu estou indo para a guerra, Senhor. Eu acho que o Senhor não entendeu. Eu estou num período de guerrear, não estou num período aqui de ficar cavando poço. Esse período era lá atrás. Sabe, queridos, a fé bíblica, ela sempre parece irracional por quem observa de fora. Ela sempre parece irracional. Mas eu quero te lembrar algo, que a fé, ela não responde ao que vê. A fé responde ao que ouviu. Porque a fé vem pelo ouvir, ela não vem pelo falar. Ela não vem por aquilo que os ambientes estão falando. A fé vem por aquilo que Deus está dizendo. E quando eu ouço o que Deus está dizendo, a minha fé pode ser trabalhada. Sabe, a maior evidência de fé não é gritar, é obedecer. Perceba que muitos querem conquistas, mas poucos se preparam para elas. Poucos se preparam para elas. Bill Johnson, ele diz, a fé não é a ausência de problemas, é a presença de confiança. E confiar em Deus num momento como esse, talvez para mim e para você seria muito difícil. Saiba que Deus, ele não envia água para quem não preparou reservatórios. Para quem não preparou. Deus poderia simplesmente mandar água e responder à necessidade do povo, mas eu quero te lembrar que Deus não trabalha por necessidade. Deus sempre trabalhou por propósito. E quando eu estou no propósito dele, então eu absorvo a água que ele está mandando. Eu recebo aquilo que ele tem para mim. Mas antes então dele mandar água, ele manda o povo cavar. O que Deus quer nos ensinar com isso, para que nós possamos conquistar as coisas? Que a diligência na nossa preparação determina a capacidade da nossa recepção. Quando eu sou diligente em obedecer, mesmo sem entender os comandos, eu estou ampliando a minha capacidade de receber aquilo que o céu vai mandar. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas Ele já sabe. Eu não sei o que Deus vai fazer no final desse mês, mas Ele já sabe. E se Ele sabe, está me falando para eu cavar, é porque certamente Ele vai encher. É porque certamente Ele vai fazer. Sabe, então o que eu preciso? Ouvir a voz de Deus, seguir o que Ele está dizendo, mesmo sem entender, porque certamente eu serei surpreendido pelo céu. Sabe, Deus quer derramar, mas a pergunta é, será que nós temos lugares para armazenar aquilo que Ele vai mandar? Porque existem pessoas pedindo recursos, mas elas não possuem administração. Não possuem. Ontem era até tarde da noite, eu estava atendendo uma pessoa que não tem administração. E eu falei, como que Deus pode te dar, se você não sabe administrar? Na verdade Ele já te deu, só que você está desperdiçando o que Ele está te entregando. Então eu preciso de me preparar para aquilo que Deus vai encher. John Maxwell, ele diz assim, o sucesso sem crescimento pessoal é uma tragédia. O sucesso sem crescimento pessoal é uma tragédia. Sabe, queridos, Deus nunca vai entregar algo que possa destruir você. Ele nunca vai colocar nas suas mãos aquilo que vai te destruir. Então, primeiro, Ele aumenta você. Primeiro, Ele faz você expandir, se desenvolver, para que depois Ele possa aumentar as tuas conquistas. Para que depois Ele possa te entregar mais territórios. Para que depois Ele possa colocar coisas maiores na sua mão. Quantos estão me entendendo? Então, a água, ela chegou de uma direção que ninguém esperava. A Bíblia diz que a água veio pelo caminho de Edom, e isso é extraordinário. O texto diz isso mais para frente, porque Edom era justamente o território improvável dessa água vir. A verdade é que Deus, Ele ama nos surpreender. Quando Deus decide conquistar algo através da sua vida, Ele frequentemente usa portas que você jamais imaginou.
Ele vai usar coisas que jamais você pensou. E é isso que eu quero profetizar nesse mês de junho sobre a tua vida. Que Deus vai usar o improvável para te abençoar. O improvável, o lugar improvável, os recursos improváveis, as portas improváveis, a conexão improvável. Deus vai usar o improvável nesse mês para te abençoar em nome de Jesus. Sabe, aquelas pessoas que você nem esperava nada delas. Alguém disse que é daquele lugar que você não espera nada, aí que não vem nada mesmo. Só que isso é jargão do mundo, mas para Deus não. De onde você menos espera, você será surpreendido. Conexões improváveis, momentos inesperados virão sobre você. Eu gosto do que diz T.D. Jakes. Deus frequentemente esconde o seu maior milagre atrás da sua maior impossibilidade. Da sua maior impossibilidade. O problema é que nós queremos controlar o método. Nós queremos ter o controle de tudo. Mas Deus quer apenas a nossa confiança, sabe? Porque a conquista não era a água em si. A conquista que eles saíram para guerrear eram os moabitas. Mas Deus fala aqui, ó, no versículo 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Sabe, olha que Deus tremendo esse. Por quê? Porque o que eu queria era os moabitas, vencer os moabitas. Mas Deus está falando para mim de água. Ele está falando que Ele vai me dar água. Senhor, mas não é isso que eu estou pedindo em oração. Eu estou pedindo é aquilo. E Deus está falando, mas para chegar naquilo você precisa passar por isso. Para ter aquilo, eu vou te entregar outras coisas também. Então a água era só o começo, sabe? O alvo nunca foi matar a sede. O alvo era conquistar territórios. Mas muita gente para nos milagres. Mas Deus pensa o quê? No legado. Deus está pensando coisas muito maiores que você. Por isso que Ele vai te fazer um conquistador. Porque não é sobre você, é sobre aquilo que virá depois de você. Então a água era essa provisão, mas Moabe era o propósito. E existe uma diferença enorme entre viver da provisão e viver do propósito. Porque propósito, ou melhor dizendo, a provisão, ela mantém você vivo. O propósito, ele dá significado à sua existência. Ou seja, Deus me dá um milagre para me manter vivo, mas Ele me faz ser um propósito para dar significado a essa existência. Há pessoas que passaram a vida inteira correndo atrás de água, quando Deus na verdade quer te entregar territórios. O que eu vim aqui nessa noite dizer, que usando esse texto, é que você pode estar até com sede, mas Deus não quer matar só sua sede. Ele quer saciar você, a sua descendência e os próximos que virão, com mais do que ampla suficiência. Então, esse momento de vale é o momento de você estar sendo lapidado para aquilo que virá, para aquilo que Ele vai entregar. Por isso, queridos, não despreze o momento de vale. Não amaldiçoe o processo, sabe? Não rejeite a estação, porque não está conforme você esperava. Porque você está cavando e nada parece acontecer. Você está orando e nada está mudando. E você talvez esteja semeando e parece que nada nasce e nada cresce. Você está sendo preparado. Você está sendo lapidado para a conquista. Existe uma palavra do Senhor sobre essa casa. E a palavra dele é que as covas que você está cavando não ficarão vazias. A palavra dele para nós nessa noite é que os espaços que você está preparando, eles serão preenchidos. Que as lágrimas derramadas não serão desperdiçadas. Que as orações acumuladas, elas não serão esquecidas. A Bíblia diz em Apocalipse que as nossas orações, elas vão subindo como um incenso suave diante das narinas de Deus. E elas vão enchendo talhas de bênçãos. E essas talhas transbordam. Perceba. Quando que ela vai transbordar? Quanto mais eu oro. Quando que ela vai transbordar? Quanto mais eu semeio. Quando ela vai transbordar? Quando eu não desisto e continuo em obediência. Essa talha vai transbordar sobre a tua vida. E eu quero crer que vai ser esse mês em nome de Jesus. Então Deus, queridos, Ele ainda é especialista em fazer água aparecer aonde não existe chuva. Ele ainda é especialista em abrir caminhos aonde não existe estrada. Ele ainda é especialista em entregar conquistas a quem continua cavando quando ninguém mais acredita. Deus simplesmente Ele surpreende. E Ele chega e encontra alguém fazendo o que Ele pediu para fazer. Eu lembro o texto da parábola dos talentos, que diz que um senhor entregou talentos e foi embora.
Só que esse senhor que foi embora, ele volta. E quando ele volta, ele encontra um que estava fazendo, outro que estava fazendo e outro que não estava fazendo. Sabe, muitas das vezes, nós queremos ser vistos. E nós paramos de fazer aquilo que nos propomos no Senhor. E é nesse momento que deixamos de conquistar aquilo que é nosso. Por quê? Porque os olhos do Senhor, diz a palavra, passeiam sobre a terra para fazer forte os que são justos. O homem pode não estar te vendo. Essa situação pode não estar vendo. Mas Deus, Ele está te vendo. E quando Ele te vê, Ele te dá significado. E quando Ele te vê, Ele te fortalece. E quando Ele te vê, Ele te abençoa. Sabe, então não olhe para o tamanho da sua guerra. Se preocupe em aumentar o seu reservatório. Reservatório. Deus, Ele vai derramar bênção sobre a sua vida, mas vai derramar aonde Ele encontra coisas para derramar. Você lembra da viúva de Serepta? Aquela mulher, ela tinha para ela, para o filho, morreriam. Então o profeta, falando de Deus para ela, fala, prepara para mim primeiro. Quando aquela mulher ouve e obedece, no tempo de vale, perceba, ela está no tempo de vale, ela não está no tempo bom da vida dela, ela está num tempo de vale. No tempo de vale, o que essa mulher faz? Eu quero trazer a simbologia desse texto. Ela foi cavar. Ela foi cavar, ela foi tirar o que ela tinha para dar para os outros. E quando ela faz isso com o profeta, ele fala, pegue botijas, não poucas. Pegue botijas, não poucas. Talvez Deus está falando comigo, com você nessa noite. Cave e pegue botijas, não poucas. Faça, obedeça, não por um dia, mas por uma vida. Faça hoje sem olhar para quem, faça olhando para mim. E você vai ver o que eu posso fazer. Então essa mulher, ela consegue essas botijas com seus relacionamentos. E ela traz essas botijas. E a Bíblia diz que o azeite, ele foi enchendo uma por uma, até que se acabasse o azeite. Sim ou não? Ainda bem que só tem crente aqui. O azeite não parou, até que faltasse lugar para ser cheio. O que eu quero dizer com isso para você? Se eu obedeço a Deus no tempo de vale, e vou fazer o que Ele está me pedindo, que é cavar, que é entregar, que é, não sei qual é a obediência que você precisa com Deus. Mas nesse tempo de vale, se você for obediente, eu quero te dizer que vai faltar lugares para Deus encher na sua vida. Sabe por quê? Porque por mais que aquela mulher conseguisse o tanto de vasilhas que ela conseguiu, chegaria um momento que não teria mais vasilhas em Israel. Mas nunca vai parar de jorrar sobre aquilo que você põe para Deus encher. Sobre aquilo que você apresenta para Deus. E eu queria fazer um ato profético com você hoje. Eu queria que você apresentasse lugares para que Deus possa preencher. E quando eu falo de lugares, pode ser uma vida, pode ser um CNPJ, pode ser uma empresa, pode ser você. Eu não sei o que você quer que Deus hoje preencha. E você pode também estar passando por um momento de vale. Mas nessa noite, a sua obediência nesse tempo de escassez, de dificuldade talvez, é o que vai te trazer a sua próxima conquista. E vai fazer com que Deus complete tudo em todo o seu. Está comigo? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Há nada. Agora que vai começar a pregação. Hoje eu falei com vocês aqui, fui intencional nessa brincadeira. Assim como Jesus, ele falava algumas coisas e tudo que ele falava, nada é do nada, tem um propósito. Eu iniciei aqui hoje falando que eu estava dando um susto na pobreza. E hoje nós vamos dar um susto naquilo que está talvez nos perseguindo. Só que não vai ser um susto como esse que eu estou falando de brincadeira. Hoje, de fato, você vai apresentar algo para Deus para que Ele possa encher esse algo.